Existem algumas lesões na criança que você percebe que não são de ocorrência natural das atividades da criança, quer de brincadeira, quer de qualquer tipo de agressão de um amigo mesmo, né? Por exemplo, uma fratura num órgão longo e de torção do membro, né? Uma fratura que o osso foi torcido. Poxa, não é normal isso, não é comum. Não quer dizer que essa criança sofreu uma agressão, mas levanta a suspeita e deve ser notificado. Se ela sofreu ou não, isso vai ser evidenciado depois. Isso pode ser mais evidente numa laceração genital, por exemplo. Qualquer leigo pensa, poxa, não é normal uma criança ter o genital sangrando. No hospital a gente tem um protocolo que foi feito há 8 anos e bastante específico de dicas que você pode suspeitar. Então, às vezes, quando a história não bate entre familiares diferentes, alguma história muito esquisita, muito fantasiosa, quando você percebe um conflito familiar, uma criança muito quieta, que às vezes transmite o medo, às vezes a criança fala, é prático. Se a criança falou, você tem que acreditar. E muitas vezes a criança só fala quando o agressor está longe. Quase sempre é alguém próximo à criança. Não é a gente imagina que vem um estranho, né? O homem do saco, aquela história. Não é isso. É alguém que conhece, que frequenta a casa muitas vezes. Eu nasci, a minha mãe biológica me deu para uma outra pessoa. Eu morei com essa pessoa até 7, 8 anos, foi quando eu sofri o abuso sexual morando na casa dela. O esposo dela, que era meu padrasto, na época eu chamava de padrasto, quem abusou de mim. Quando eu passei para ela a situação do abuso, ela não acreditou. E ainda me deu uma surra, porque eu era culpada de ter acontecido o que aconteceu. Eu me senti um lixo. Um lixo, assim, era muita dor, mas uma dor que eu não sabia explicar. Mas você se sente um lixo, você se sente um nada. Ainda mais depois que você vai buscar ajuda e não é te dada essa ajuda, você se sente nada. Eu me sentia um nada, eu tive o desejo de me matar. Eu me perguntava por que ele tinha me machucado tanto, que na época, de verdade, eu não tinha muita noção o que era um abuso sexual, o que era abuso e o que não era, entendeu? Hoje eu sei claramente o que é um abuso, mas naquela época eu pensava, será que eu não tinha que aceitar? Quando acontece uma situação que infelizmente é muito comum, de um dos pais, né, ser conivente com a violência sexual praticada pelo outro em relação a uma criança ou uma adolescente, enfim, é possível que essa pessoa que fique conivente, sabendo da prática da violência sexual, responda junto, responda pelo crime em si. Porque a gente tem a figura do chamado partícipe, que é aquele que sabe do que está acontecendo, não executa o crime em si, mas auxilia de alguma forma. Nisso eu resolvi ir embora para a rua, porque não dava mais para me morar com ela, devido a isso, porque eu tinha certeza que ia acontecer outras vezes se eu continuasse com ela. Fui para a casa de uma amiga, que hoje eu chamo de irmã. Fui para a casa dela, ficamos lá algum tempo, eu, ela, a mãe dela, que tinha câncer, veio a falecer, e o padrasto dela. Aí a história se repete. A mãe dela falece, o padrasto dela vai e abusa de nós duas. E aí a gente resolvemos ir embora pro mundo. No mesmo dia, porque a gente ficamos com medo, eram muito meninas, a gente tinha de 8 para 9 anos, mais ou menos essa fase. Fomos embora, viemos para a Praça da Sé. Aí que a gente conhece a rua, conhece drogas, conhece tudo, porque até aí a gente não sabia nem o que era ser morador de rua. Eu sou fundadora da Santa Fé, com um grupo de conselheiros tutelares, da primeira gestão de conselheiros tutelares de São Paulo. Todos nós éramos ativistas, militávamos em relação à infância e adolescência. Fomos convidados a fazer um evento em São Paulo para as crianças que viviam nas ruas. A gente passou a conhecer quem eram essas crianças, o que as tinha levado para a rua. Muitos saem de casa por violência. As crianças foram tendo confiança conosco. Estávamos mudando o cenário ali na rua, dos furtos, do tráfico e tudo mais. Então nós temos hoje, tá? Quais são nossos programas? Casa Vovó Ilza, Minha Casa, lhe explico os nomes. Minha Casa é porque tinha uma menininha que não queria ir para a escola,
para contar, porque ela não queria contar que ela morava em abrigo. Aí eu disse para ela, então fala que você mora na minha casa. E minha casa também, além de impedir que as crianças tenham muitas satisfações, é isso que é preciso, que elas se apossem daquele espaço, do dia a dia, das rotinas, das visitas delas, entendeu? É a minha casa, né? E a criança, quando chega ali, já se começa a pensar na saída dessa criança de lá. Eu fiquei dos 9 aos 16, 15 para 16, no centro da cidade, ali na Praça da Sé, transitando. Passei por alguns abrigos, mas eu não quis ficar, porque não tinha acolhimento, não tinha respeito, não tinha amor. E eu não me sentia acolhida, de verdade, então eu não quis ficar. Até que conheço o pessoal da Santa Fé lá também. É engraçado que eu volto muito lá atrás, porque tem coisas que a gente não esquece, né? E eu não esqueço a forma que eu conheci eles, porque eu era bem rebelde. Não é rebelde, era a minha forma de defesa. Então, assim, eu me defendia, não deixando com que as pessoas se aproximassem de mim, porque eu tinha muito medo de abandonos. Minha mãe já tinha me abandonado, eu tinha ido morar com pessoas que tinham judiado muito de mim, então eu falava, não, é só mais pessoas, mas foi se acontecendo, foi se conquistando, muito afeto, muito amor, e eles mostravam diariamente que não eram pessoas que iam lá só para dar uma sopinha, que eram pessoas que iam lá que queriam resgatar vidas. E eu passei a acreditar, assim, com muita dificuldade, que é como eu falei, eu tinha muito medo, eu passei a confiar. E digo hoje que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você sempre tem que ter alguém, então imagine essa criança que chega, ou essa adolescente, que talvez não tenha tido a mão, que tanto é necessário, o colo que é tanto necessário, e o afeto. Eles conseguiram tirar a dor do abuso de mim. Na rua eu não falava do meu abuso, mas na instituição eu decidi que eu tinha que gritar para o mundo que eu tinha sido abusada, que eu tinha que dizer para as pessoas, a gente consegue passar por isso. Eu não podia me calar, que é difícil, não foi fácil eu abrir, eu falar, porque tem esse preconceito. A gente negros, pobre, abusado, ex-morador de rua, para muita gente aí na sociedade, não é nada, não vale nada. A criança ficar sozinha em casa é violência, tá? Porque ela não pode se proteger. Mas essa mãe trabalha como e compra comida como e de que jeito? Então, a gente tem que olhar essas coisas com muito cuidado para que a gente não desqualifique a mãe. Mãe, sobretudo, porque as crianças, a maior parte das crianças são filhas de mãe solo. É preciso que todos nós, quando falarmos disso, nos responsabilizemos, porque você está desqualificando aquela família, de modo geral, negra ou preta, desculpe, e pobre. Eu trabalhei já no serviço público e hoje trabalho no privado. Numa noite muito fria, como exemplo, uma criança que está com pouca roupa, está passando frio, no serviço público pode ter uma conotação, no privado tem outra. Pode ser uma negligência numa criança que teria condições de estar bem agasalhada. Se no serviço público essa criança vem com outros irmãos e todos estão um pouco agasalhados, é uma dificuldade da mãe. Não é uma negligência, necessariamente essa mãe precisa de ajuda. E nesse caso, um eventual aviso ao serviço social, não vou falar uma notificação de conselho, ajudaria aquela família. Por isso que é importante qualquer suspeita ser discutida. O médico, ele não está lá para julgar o caso e definir quem é o culpado, quem não é, e o futuro da criança. Felizmente não, porque o foco dele é a saúde da criança naquele momento e deve assim ser. O médico tem autonomia para evitar a recorrência. Se vê uma criança e você suspeita de algum tipo de maltrato com aquela criança, se na história ou naquilo que se apresentou você achar que essa criança não vai sofrer mais aquilo, um caso desse, como eu falei, a mãe descobriu que
um primo da criança agrediu e esse primo já foi embora, já voltou para a casa dele. Ou seja, não tem um risco de recorrência. A mãe percebeu, está protegendo, essa criança pode voltar para casa e a notificação não vai depender de uma outra instância. Agora, se o agressor mora com a criança e ela não vai sair de casa e isso vem se repetindo, quer dizer, a criança sofreu algum tipo de maltrato anteontem, outro hoje. Eu não vou mandar essa criança para casa para apanhar amanhã de novo. Existe o risco dessa criança ter alguma lesão irreversível. O médico tem autonomia para segurar essa criança internada, por uma questão social inclusive, para protegê-la até que se resolva o que vai ser feito para que aquilo não se repita, seja via jurídica, seja via policial, seja via que for, mas aí não é o médico que define isso. A gente tem uma legislação bem protetiva, que é a legislação chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz não só questões de crimes praticados contra crianças e adolescentes, mas também normas protetivas, como vai funcionar uma adoção, a tutela, a própria curatela, se for o caso, né, sanções civis, caso algo seja feito contra crianças e adolescentes. Mas não é só essa legislação que nós temos outras, como por exemplo o Código Penal. A experiência do pediatra com violência infantil sempre existe. O pediatra vê criança todos os dias, diversas vezes. E existe muitas vezes um receio do profissional, em qualquer profissional de saúde, em notificar um caso de violência. Porque parece que ele está julgando, parece que ele está fazendo um diagnóstico, é que a família pode ver um problema nisso. Acontece que o profissional de saúde ele não tem que julgar e garantir uma violência infantil, ele é obrigado a notificar a suspeita. Por isso, muitos profissionais acham que isso é mais fácil no serviço público do que no privado, como se no privado isso não existisse, né? Porque muitas vezes a instituição não banca você falar isso para a família, não quer ter problema com a família no serviço privado. De alguma forma, a sociedade acha que no público isso é mais fácil, mas não é uma verdade. A gente, no Hospital Sabará, que é um hospital privado, a gente nos últimos anos vem desenvolvendo um serviço de apoio à criança de risco e a gente já no primeiro ano começou a notificar casos e descobrir que existe isso em todos os lugares. Isso permeia toda a sociedade, do paciente menos favorecido ao paciente mais rico, e é importante que a gente cada vez mais assuma o nosso papel de notificar e de suspeitar e de levar isso a fundo e investigar. O que eu vejo das crianças que eu tenho mais intimidade, que não são crianças mais, são com 40 e tantos anos, mas a gente se vê, é uma libertação daquilo tudo, porque as histórias são dramáticas. A superação, a ressignificação é exatamente a possibilidade dessa marca existir, mas não ser impeditiva para você dar risada, tá? Para você amar, tá? E para você mudar seu repertório. A minha experiência com essas meninas, e não é só minha, se você falar com outras pessoas que têm esse trabalho, nós estamos há 28 anos juntos, vai dizer que é impressionante o trabalho, a possibilidade de resiliência dessas crianças. Hoje eu sou educadora social, sou casada, moro no Grajaú, tenho minha casa própria, consegui construir minha casa própria, graças a Deus. Tenho sonhos de construir outra. Minha vida é boa. Vou dizer para você que hoje eu tenho uma vida razoável. Vivo com bastante dignidade, consigo dar dignidade para os meus filhos e para os meus netos. Sou rodeada de pessoas boas, pessoas que eu tenho muito amor por eles e acredito de verdade que eles também têm muito amor por mim.